Essa semana tem tanto se falado sobre Campo Largo, a capital da louça, um título que agora vamos receber e que vai levar o nosso nome para o Brasil todo. O Campo Largo ser reconhecida como a capital da louça é o fato de ter grandes empresas, Schmidt, Germer e diversas pequenas empresas que fabricam aqui a porcelana, a cerâmica, e também o fato de ter uma grande feira, uma feira considerada nacional e que leva o nome de Campo Largo para o Brasil todo e atrai pessoas até do mundo inteiro para essa feira, para vir comprar os nossos produtos, para conhecer a nossa matéria-prima, a nossa arte aqui, que é fazer esse material, né, que está hoje no mundo inteiro. E eu estou aqui hoje com quem realmente criou a Feira da Louça, o precursor, e que fez essa feira explodir aí, que depois passou a ser promovida pelo Sindicato de Louças. E eu quero que o Jurides aqui nos conte um pouquinho dessa história. Estou aqui com o Jurides Caldarte, foi secretário de Desenvolvimento Econômico e um grande cidadão campolarguense. Bom, Gustavo, obrigado pela oportunidade, né? Realmente a Feira da Louça é uma história da nossa cidade, né? E eu tenho tempo para contar um pouquinho da história. Então eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Nos anos 89, 90, o Brasil passava talvez por uma das suas piores crises econômicas, né? Era a época do Sarney, nós tínhamos inflação mensal aí de 80%, as empresas todas passando por uma dificuldade e a gente tinha um grupo político na época, né? Que era do PL, nós criamos o PL em Campo Largo. E neste período, politicamente, Campo Largo vivia um período de apenas alternância de poder, né? De um lado o senhor Carlos Lourenço, do outro lado o Nilton Pupo. Então eles alternavam o poder. E a gente, com esse grupo político, nós pensávamos que Campo Largo precisava de novas ideias, de novas pessoas, né? E o Afonso Portugal Guimarães, o Beco, era um jovem médico que era vice-prefeito do seu Carlos, e houve um movimento em torno de o Beco ser o próximo candidato a prefeito, e acabou ganhando as eleições, né? E quando eu participei ativamente na campanha, e aí terminou a campanha, quando o Beco começou a montar a sua equipe, ele me fez um convite para participar da administração e eu acabei recusando, acabei não tendo interesse em participar da administração, porque eu tinha uma empresa e a nossa empresa estava passando por dificuldades, como todas as empresas do Brasil na época. Na metade do ano disso, eu fazia parte da associação comercial também, que era presidida pelo Bechar Amin, fundador da Cicla. E numa dessas reuniões, o Bechara disse que teria uma grande notícia para nos dar e na próxima reunião ele confirmaria isso. E na próxima reunião, acho que foi uma semana depois, o Bechara disse que tinha já alinhavado com o prefeito Afonso Guimarães, né, o Beco, que Campo Largo teria pela primeira vez a Secretaria de Indústria e Comércio, que nunca tinha a Secretaria de Indústria e Comércio. Então, que o prefeito tinha essa ideia de criar a secretaria e ofereceu para a associação comercial que indicasse o secretário. E nessa reunião, quando então o Bechara fazia essa explanação, o peixe morre pela boca, né? E eu falei que não, que realmente estava na hora dos empresários, né, assumirem alguma coisa, ajudarem o prefeito. Campo Largo estava passando por essa dificuldade econômica. Pela primeira vez na vida, a Insepa tinha feito demissões, a Insepa nunca tinha feito demissões, e ela acabou tendo demitido muitos funcionários nessa época. Então, quando eu terminei de explicar, o Bechara, pois exatamente, então nós já temos aqui escolhido o nome do secretário, né, que é você. Aí, quer dizer, eu fiquei completamente sem ação, né, e pedi um tempo para pensar e conversei com algumas pessoas e todos me incentivaram a assumir a secretaria. Então,
quando eu aceitei, fui conversar com o Becker, eu disse, putz, olha, você era a pessoa que eu tinha pensado desde o princípio, né, em ser o secretário de Indústria e Comércio. Então, a secretaria foi criada em junho de 1991. Você foi secretário, sabe disso. Não tinha orçamento, não tinha funcionários, então eu acabei tendo, eu tinha depois, né, um pequeno orçamento só de inicial e conseguimos 2 funcionários. Então era uma secretária e mais o Aldo Chock, que era meu diretor-geral na época, 2 funcionários. Falei, bom, e agora o que eu vou fazer, né? Conseguimos alguns terrenos para a gente começar uma industrialização de Campo Largo, que na época era muito precária a indústria da nossa cidade, né? Só dependia praticamente da indústria cerâmica, Insepa, Germer, Schmidt, Lorenzetti, que ainda empresas ligadas à cerâmica. Praticamente ligadas à cerâmica. E conseguimos trazer algumas empresas aqui, como a Brafman, que hoje é uma potência, trouxemos a Artesian, que também hoje é uma grande empresa, e outras pequenas empresas na época. E aí, a questão de uns 6 meses antes disso, Campo Largo cogitou de fazer uma feira em Campo Largo, feira de Campo Largo. E essa ideia não foi para frente, não teve adesão e morreu o assunto dessa feira de Campo Largo. Campo Largo nunca tinha tido uma feira, né? Mas essa feira já iria incluir cerâmica, basicamente, ou não? Era uma feira de Não, negócios? era uma feira, né? Não se falou absolutamente nada. E eu lembro de que um dia eu estava aqui no centro da cidade e parou um carro com uma família dentro desse carro, com placa de São Paulo, e essa família me parou e disse, escute, aqui é a capital da louça, eu gostaria de saber onde é que tem uma loja de louça aí, porque eu queria comprar louça. E nós não tínhamos nenhuma loja de louça em Campo Largo. Nenhuma. Só as fábricas. Só as fábricas. A Germer tinha a que eles chamavam loja da fábrica, quando ela vendia praticamente os refugos de louça, né? Então, que eram, quando nessa época da porcelana, o refugo, se ela tivesse um pontinho preto, um pouquinho torta, qualquer coisa assim, eles não comercializavam, deixavam como eu. Então lá se vendia essa sobra não tínhamos nenhuma loja. E aí eu falei assim, puxa, olha, infelizmente a gente não tem nenhuma loja. E aí a pessoa até, digamos assim... Não existia barracão? Nada, não tinha nada, não tinha nenhuma loja. E aí ele disse assim, poxa, como é que vocês são a capital da louça e vocês não têm uma loja de louça na cidade? Eu falei assim, pois é, mas... E aquilo ficou na minha cabeça. Aí, quando eu assumi a Secretaria de Indústria e Comércio, eu falei assim, poxa, vamos começar a parte de industrialização, e eu fiquei com aquilo da questão da louça. Eu falei assim, poxa, acho que eu vou propor que nós façamos a primeira feira da louça em Campo Largo. Vamos ver no que vai dar isso. E eu fui conversar com a primeira pessoa, que foi o Alcion Mubinhac. O Alcion Mubinhac, ele é designer e tal. Empresa de publicidade. Empresa de publicidade. Pioneiro, né? Exatamente. Eu falei assim, Alcion, eu tenho uma ideia e eu gostaria que se você conseguisse colocar essa ideia no papel, para que quando eu fosse apresentar essa ideia, as pessoas tivessem um visual. E contei para ele, e ele pegou e fez, tipo assim, um caderno, né, de como seria a Feira da Louça, assim. E aquele foi o material que tinha. E eu cheguei para o prefeito e falei assim, prefeito, eu tenho uma ideia, né, que é fazer a primeira Feira da Louça em Campo Largo. E fui explicando, mostrando mais ou menos as ideias, os desenhos. E eu lembro que ele me disse assim, olha, se você fizer isso, só isso está justificada a criação da Secretaria de Indústria e Comércio. Nós já temos digamos assim, um ponto positivo e uma marca para a cidade. Aí eu fui à Associação Comercial, que tinha me indicado, que era o Bechara, falei assim, Bechara, numa reunião da Associação Comercial, eu tenho uma ideia de nós fazermos a primeira feira da louça em Campo Largo.
foi tentado fazer a feira de Campo Largo, mas não ela específica, né? Falei, vamos fazer como sendo a Feira da Louça. E a Associação Comercial falou, não, total apoio. Aí eu fui ao Sindicato da Louça, que era... Era o Canício? Não, o presidente era o José Maria de Arruda Botelho. José Maria. Era presidente do sindicato na época. Marquei uma reunião com ele, fui até a Lorenzetti, ele era diretor-presidente da Lorenzetti também. Falei, seu Zé, eu tenho uma ideia assim, nós fazemos a Feira da Louça, tal. E ele disse, olha, ótima ideia, o sindicato vai apoiar. E eu precisava do sindicato para convencer as empresas. Fizemos a primeira reunião do sindicato para expor, e eu com aquela pastinha expondo todas as ideias, né? E o local, onde vai ser o local? Eu mais ou menos imaginava que aqui, né, a antiga cerâmica Parolim, acho que você deve lembrar como é que era, né? Sim. Existia a cerâmica Parolim aqui no centro da cidade, era uma quadra inteira, que houve uma desapropriação pelo município, e aí o município depositou o dinheiro, na época do seu Carlos Zanlorenzi, a família recorreu, aliás, o Newton desapropriou, depositou o dinheiro, a família recorreu, o seu Carlos foi lá e devolveu o dinheiro para a família e a fábrica estava no chão. É uma rola que acho que está até hoje. Uma dívida que o município tem em precatórias, que a gente sabe que essa bomba ainda vai estourar, e que depois a gente pode entrar um pouquinho mais nesse assunto, para você poder até nos explicar, talvez você entenda um pouquinho mais do processo, como que isso aconteceu, mas isso vai trazer um impacto financeiro aí para as próximas administrações futuras aí do município. Isso assim rola há 30 e poucos anos, né? Sim. Bom, nós tínhamos esse terreno que estava aqui no centro da cidade, que era ficou todo cheio de entulhos, né? Da demolição da cerâmica aqui no centro. As pessoas jogavam lixo, era uma coisa horrível no centro da cidade. Então, a ideia nossa é limpar esse terreno, deixar ele limpo, né? Até com estacionamento, e fazer em lonas de circo. Nós não tínhamos espaço para fazer a feira. Todo mundo achou que era uma boa ideia. Aí eu fui ao Sebrae, né? Cheguei ao Sebrae. O Sebrae existe acho que até hoje tem um departamento de feiras, né? E conversei com o gerente da época e falei assim, eu tenho uma ideia assim. Falei, está encampado. Esse aqui já vai para o nosso projeto aqui, vai ser o grande projeto que nós temos de participar da Feira da Louça. Falei, muito bem. Então começamos já a ter o apoio do Sebrae. E a maior resistência que a gente começou a ter foi justamente nas indústrias cerâmicas. Eles tinham a preocupação, primeiro, de vender numa feira e concorrer com as lojas que eles vendiam. Outros diziam assim, poxa, eu tenho vergonha de expor os meus produtos aí, né? Não tem qualidade. Poxa, não é isso, né? Nós temos que expor. E o meu grande amigo na época, que era inclusive secretário do sindicato, Reginaldo Rosa, da Cerâmica Brasília, eu tinha uma indústria e eu fornecia para eles as embalagens de madeira da louça, né? Fui eu que produzia isso e fornecia para ele. Eu falei, se você não participar, eu não te vendo mais as embalagens, né? Você tem que participar. Tá? E aí foi um convencimento e ele acabou participando. Depois tem uma história peculiar sobre ele do dia da abertura da feira. E aí as coisas começaram a andar. A gente tinha amigos aqui de Campo Largo que trabalhavam no Banestado, na parte de gerência do Banestado, o Valdemar Sequinel, e eu conversei com ele a possibilidade do Banestado, na época, ser um dos patrocinadores da feira, foi amplamente aceito. Bom, estava tudo andando, né? As coisas andando, e numa reunião do sindicato, eu falei assim, só que nós temos um problema, minha gente. Nós temos que abrir loja de louça em Campo Largo, porque
as pessoas vão começar a vir para Campo Largo, nós vamos fazer uma divulgação grande da feira, a feira vai ter movimento e as pessoas vão criar o hábito de comprar louça em Campo Largo. E aí foi unânime, não, eu não abro loja de louça, não, eu também não abro loja de louça, não. Eu falei, mas como que nós vamos fazer? Aí o Reginaldo disse, pô, abra você uma loja de louça. Eu falei, pô, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar a louça de vocês? Todo mundo disse, não, abra e eu te dou em consignação. Daí o outro falou, não, se você abrir eu te dou em consignação. E eu acabei, na época, abrindo a primeira loja de louça em Campo Largo. Olha, que grande negócio. Justamente para a feira. E ela ficava aqui onde está o cartório do Andrade, ali em cima, hoje, ali na Centenário. Sim. Naquela esquina lá. Foi a primeira loja de louça que teve em Campo Largo. E as fábricas colocaram todas as louças em consignação. Então, eu ia pagar para eles depois que vendesse. Paralelo a isso, você vê como as coisas, né, vão tomando proporções. Eu tinha feito uma viagem para Gramado na época do Natal. E Gramado, na época do Natal, é uma coisa lindíssima, né, com as decorações. E eu tinha imaginado de nós fazermos também o primeiro Natal Luz de Campo Largo. A feira ficou definida que seria de 3 a 12 de dezembro. E eu imaginei nós fazermos, paralelo a isso, o primeiro Natal Luz de Campo Largo. E eu, Emílio Stocco, um grande amigo também, era presidente da COCEL, fui lá e apresentei também a ideia para o Emílio de nós fazermos a decoração nas ruas da cidade, decoramos a igreja, que foi a primeira vez que foi feito isso, né? A decoração da igreja, exatamente. E aí eu falei assim, é mais um motivo para você atrair pessoas, e as pessoas virão para a feira e vão passear na cidade e tal. E as coisas também começaram a andar e nós fizemos junto a primeira Feira da Louça e o primeiro Natal Luz de Campo Largo. Não sei se você lembra disso. Não lembro. Devia ser criança. 91 isso? 91 isso. Tinha 11 anos. A matriz foi iluminada, as ruas foram iluminadas, nós fizemos o primeiro concurso de residências, né? Então a gente tinha um trenzinho, que o trenzinho passava, pegava as crianças, as famílias, e a gente tinha um itinerário, então elas passavam na frente das casas, visitando todas as casas decoradas, né? Especificamente para fazer o julgamento na área central. Na área central. As pessoas diziam, eu estou participando do concurso, foi feito isso. Bom, a feira foi quando nós montamos as duas lonas de circo, dia 3 de dezembro de 1991, uma sexta-feira, chuva, que foi uma coisa absurda. Tivemos um bom público na sexta-feira. E aí que vem a história peculiar do Reginaldo Rosa. A cerâmica brasileira aqui para baixo, Aqui no terreno no terreno de trás, aqui perto do Pioto, e a feira era aqui pertinho. E o Reginaldo levou, acho que 5 ou 6 baúzinhos de louça, só fez uma decoração no estante dele. Eles não pensavam em vender na feira? Não pensavam em vender na feira, só expor. E aí, a esposa dele, a Eliane, ela fez um pinheirinho de Natal de pratos. Ela bastante criativa e ficou bonito. E fizemos a abertura da feira, as pessoas começaram a visitar e, de repente, tinha 2 senhoras que chegaram justamente no estante da Cerâmica Brasileira e disse assim, eu gostaria de levar um joguinho de presente. Aí ele disse, puxa, infelizmente a gente não está vendendo, a gente só está expondo. A senhora disse, como? Eu venho aqui numa feira da louça para comprar louça e você me diz que você não vai vender? Eu vou quebrar esse pinheirinho aqui com o guarda-chuva. E aí eu disse, não, então para a senhora eu vou vender, né? Então um joguinho desse daqui, num baúzinho de madeira e tal, bonitinho. Ela falou, não, mas eu não quero 1, eu quero 3.
E ele tinha, acho que meia dúzia. Daí a senhora que estava com ela, bom, você vai vender para ela esses 3, eu quero os outros 3. E ele acabou vendendo. Foi a primeira venda Foi a primeira venda lá na feira. E aí eu lembro que ele tinha uma caminhonetinha Fiat pequenininha, ele saiu correndo da feira, que era pertinho, veio aqui e encheu a caminhonetinha Fiat e levou lá de baúzinho. No mesmo dia sumiu tudo. E no outro dia ele já foi com uma F4000. No sábado, a feira já começou a ser um sucesso absurdo. E aí, paralelo a isso, no sábado, nós fizemos uma abertura do Natal Luz, né? Que foi essa parceria. Nesse ano participou Schmidt, Germer? Sim, ainda não? participaram Schmidt, Germer, Lorenzetti. A única que não participou foi a Insepa, porque a Insepa, na época, houve um atrito em função da desapropriação dos terrenos da Insepa lá para do MST também, que teve, não teve? Não, foi para a fim de... Nós queríamos que a Insepa abrisse aquele terreno onde está a Chrysler, que agora hoje é o que tinha depois a fábrica de motores da Fiat, a TMT. A Insepa usava todo aquele terreno para plantar, ela alugava para plantar batata. Não, plantar batata. E, no centro da cidade, então houve um atrito e a Insepa acabou, daí de repente, vendendo esses terrenos para a área industrial de Campo Largo. Mas as demais participaram. E no sábado, quando nós fomos fazer a abertura do Natal Luz, eu trouxe a Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa e colocamos ele nas escadarias da igreja. E chamamos o público e Campo Largo devia ter aquele dia na praça umas 3.000, 4.000 pessoas. E a Cocel desligou a luz da cidade. E quando foi, acho que em torno de 8 horas da noite, que já estava escuro, a Orquestra Sinfônica começou a tocar nas escadarias da igreja e houve o religamento. O religamento da luz. Então acendeu a igreja, toda ela iluminada, que ninguém tinha visto ainda, todas as ruas iluminadas. Nós enfeitamos a Marechal com pinheirinhos. Eu fui nas lojas da Marechal e cada loja fez o seu pinheirinho. Então o PUP fez o pinheirinho, o SPAC fez o pinheirinho deles na rua, né? Então a cidade ficou muito bonita. E aí o sábado lotou a feira, né? Lotou no sábado, daí no domingo, segunda, terça, quarta, todos os dias muita gente visitando a feira. E no domingo do encerramento da feira, tinha fila de pessoas, de carros. Naquela época, a entrada vinha não era pela Natal Pigato, era pela... Onde é Caterpillar hoje? Só que era uma entrada mais rústica, mais... Vinha pela Centenária, né? Uhum. E tinha fila de carro lá no Bassani, no posto Bassani, até aqui a feira, não tinha mais espaço para estacionamento de carro, né? Então foi um tremendo sucesso a primeira feira da Louça. A partir da segunda feira da Louça, nós passamos para a Rondinha, Polentão. No Polentão. E aí ela foi mais sucesso ainda, porque daí nós começamos a ter lojas de louça, né? Daí todos começaram a abrir lojas de louça e eu acabei mudando a loja daqui lá para a Rondinha, onde que é o Ponto da Cerâmica hoje. Sim. Né? E depois acabamos praticamente vendendo pro Valmir Kuklik. Até hoje é um dos maiores comerciantes de cerâmica no Brasil. Então, a segunda Feira da Louça daí passou a ser na Rondinha e nós alteramos a data da Feira da Louça. Isso é uma coisa também bem interessante. Como a primeira feira tinha sido feita em dezembro, todas as fábricas estavam com pouco estoque, porque justamente no final do ano é que eles vendem. Então, foi uma sugestão do próprio sindicato que nós antecipássemos a feira para setembro, que é a época que eles faziam os pedidos justamente para final de ano.
Então foi alterada a data da feira em função disso. E aí até foi uma sugestão do Sebrae de que a feira acontecesse nesse período de 7 e 8 de setembro, que é feriado em Curitiba. 8 de setembro nós teríamos um público maior aqui ainda. E até hoje permanece até hoje permanece essa data. Então foi em função dessa mudança de calendário que ela passou para setembro. A primeira feira aconteceu no mês de dezembro. O segundo ano foi um ano ainda de maior sucesso da feira, já ela começou a tomar uma proporção grande, já começaram a vir outras empresas a participar da feira, né? Aí, na terceira Feira da Louça, nós fizemos a ampliação do Polentão, que a primeira feira aconteceu só na parte da cancha de futebol de salão. Então, num acordo com a diretoria do ginásio da Rondinha, a prefeitura construiu aquela parte da frente em troca do aluguel da feira. Interessante. Então, aquela ampliação do ginásio da Rondinha se deu em função da feira. E a terceira Feira da Louça, que foi, digamos assim, onde ela realmente consolidou e se tornou uma marca e uma projeção estadual e até nacional, nós tivemos inovações, né? Então, a Lorenzetti, ela tinha a parte de chuveiros, né? E eu lembro que ela trazia 2 modelos que tomavam banho nos chuveiros, né? Então, o público era uma atração aqui. Tinha uma outra atração. Até o Gugu copiou e fez a banheira do Gugu até. Tinha uma outra atração e aí todas as televisões vinham fazer a cobertura da Feira da Louça, né? E tinha uma outra atração que era um jogo de jantar da Porcelana Schmidt, que era de ouro e cobalto, que o preço desse jogo de jantar era mais caro que um carro, que um automóvel da época, né? Um automóvel bom. Então, isso repercutia, né? Esses fatos assim repercutiam as pessoas. E aí começou realmente ela a tomar uma proporção bastante significativa, tanto que, acho que na quarta-feira da Louça, eu fui procurado pela diretoria de exposições do Parque Barigui para nós mudarmos a Feira da Louça de Campo Largo para Curitiba, né? Eles tinham uma feira bastante famosa na época, que era a UD, Feira de Utilidades Domésticas, e a louça fazia tudo a ver com utilidades domésticas. A proposta deles era que uma ilha central fosse só da exposição da louça. E acho que era o Jung, se não me engano, o diretor lá do Centro de Exposições de Barigui. E na reunião eu falei para ele, escuta, a gente fez a Feira da Louça em Campo Largo, porque virar uma marca de Campo Largo, resgatar o capital da louça, né, que estava, digamos assim, se falava, mas não era uma coisa concreta, né? E resistimos a isso, não fomos para lá, né? Continuamos aqui no Polentão. A partir eu estive à frente da feira durante seis edições. Acabou esse projeto você ficou como secretário até 93, 94? 94. E aí entrou o Emídio, né? Nós ganhamos a eleição. Mas a feira passou a ser já começou como uma ideia, né, privada, ou ela era do município? Não, ela era do município. Desde o princípio ela foi do município. Foi do município. Mas depois entra o Emídio e continua o projeto sendo idealizado. O projeto idealizado pela prefeitura. Acho que no segundo ano do Emídio, se não me engano, aí já o presidente do sindicato já era o seu José Caniço, né? Também um grande amigo.
E o Caniço estava à frente do sindicato, e ele sempre um batalhador, né, pela louça de Campo Largo, e nós conversamos a respeito do sindicato começar a assumir a Feira da Louça, porque a gente tinha uma preocupação política, né, de acabar, né? Entra um prefeito que seja contrário da oposição, vai acabar com a Feira da Louça, e a gente estava certo, né? Então, a partir do momento que o sindicato começou a assumir, ficou sendo uma coisa periódica, anual. E ela já estava de tal forma enraizada na cultura do campolarguense, de que se comentava algumas coisas assim, de a feira sair de Campo Largo, e havia uma revolta geral. Tanto que houve um ano que a Feira da Louça de Campo Largo foi feita em Curitiba e foi um fracasso, né? Ela teve que retornar para a cidade. E acho que ela não aconteceu, acho que só durante o ano da pandemia, né? Sim, acho que um ano ou 2 anos que ela não aconteceu. Foi interrompida. Exatamente. E aí, acho que nos últimos 2 anos, né, numa felicidade do atual presidente também, o Germano, né, houve esse contato com o Outlet lá, que tem um espaço fantástico, e ela está consolidada agora ali no Outlet. Tanto que eu, em conversa com o prefeito, com o Maurício, ele até me disse, né, que está sendo construído o centro de exposições lá na antiga parte da Lorenzetti, mas que a Feira da Louça ela está consolidada aqui no Outlet e dificilmente irá para lá. Teve uma dificuldade, até no primeiro evento que teve, da questão de mobilidade urbana ali em volta do centro de eventos, e pela proporção que hoje a feira atrai de público, passam mais de 200 mil pessoas hoje na feira de Campo Largo, na Feira da Louça, eu acho que ali não consegue comportar essa estrutura, e a gente pega ali no Outlet a passagem das pessoas que estão passando, né, para ir para o norte do Paraná, ir para outros estados, e acaba ficando fácil o acesso e também a atração desse público do Brasil inteiro. Não, está muito bem organizada. Mas o projeto da feira, digamos, a feira era um pedaço do projeto, né? Existia mais 2 projetos acoplados à Feira da Louça. Um deles era a quebra da cadeia produtiva da cerâmica em Campo Largo. Porque todas as indústrias de Campo Largo, elas faziam tudo, desde o processo de extração do barro até a comercialização. E as pequenas empresas têm essa dificuldade de fazer todo o processo. As maiores tinham a facilidade. Então, um desses projetos era quebrar essa cadeia. Então, por exemplo, e isso aconteceu uma parte só. Uma das ideias foi de que uma empresa de Campo Largo produzisse massa cerâmica para todas, né? E quem comprou essa ideia foi justamente o Zé Maria, que lá ele abriu uma indústria de massas, e tem até hoje, né, uma indústria de massa para cerâmica, e ele vende para o Brasil inteiro essa massa que ele produz. A ideia era, digamos assim, e eu lembro que a gente tinha até lido sobre a Benetton na época. A Benetton tinha a marca e ela tinha fábricas espalhadas no mundo inteiro que produziam a marca Benetton na qualidade de Benetton. E a ideia era que mais ou menos uma coisa semelhante, digamos assim, que a Schmidt e a Germer produzissem porcelana para o Brasil inteiro, com marcas, né? Você podia ter a tua marca de porcelana, eu podia ter a minha, você podia ter um design, eu podia ter um design meu, né? E ela só produzisse, não precisava ter exclusivamente só produzir Schmidt ou só Germer, né? Mas isso não prosperou e ficou realmente só essa questão da massa. Essa questão da massa foi uma ideia que foi para frente. Talvez uma falha da gente ver hoje as dificuldades que a Schmidt passou ao longo desse tempo, porque se ela tivesse dividido realmente fabricado, a gente vê muitas empresas fazendo isso hoje, né? A pessoa vai e só põe o seu rótulo
mas o produto é o mesmo, às vezes até de uma marca de elite, né? Mas até, às vezes até com um custo mais reduzido, porque a marca vale. Né? E a outra parte do projeto, que esse realmente, talvez agora ele tenha até possibilidade de avançar, é a questão de outros produtos de cerâmica. Né? Na época começou a se produzir bloco de motores de cerâmica, né? de cerâmica super resistente, né? Facas de cerâmica, outros produtos de cerâmica. Então a ideia que tinha dentro de todo esse processo da revitalização da cerâmica em Campo Largo era que também as indústrias tivessem uma alternativa, né? Não só produzir prato, se reinventasse, começasse a ter outros produtos, né, de cerâmica. Isso não foi para frente porque você precisa ter aí realmente centro de pesquisa, né? E se não me engano parece que agora temos no Instituto, junto com o Instituto Federal, o SISTEC. Exatamente. Né? Então eu acho que daqui a coisa pode, né, evoluir para isso, né? Sim. Então você não produzir só prato, xícara e tal. E até uma das coisas interessantes, eu creio que até 86, 88 por aí, a Campo Largo só produzia cerâmica branca. Não falo da porcelana, mas a cerâmica. Só se produzia cerâmica branca. Todos os pratos eram brancos, todas as xícaras eram brancas, não eram coloridas. E veio o seu José Pfefferbaum, né, uma figura muito interessante e estranha, e construiu o Estúdio Tacto. E a Estúdio Tacto foi a primeira, digamos, a inovar, ela passou a colorir a cerâmica. Né? Então, a partir daí, todas as outras empresas passaram a desenvolver a cerâmica colorida, mas era só cerâmica branca. Então, a cidade, hoje, digamos assim, está consolidada, né? E esse título de capital nacional da louça é muito mais que merecido, né? E único. Nós não temos, com exceção de Porto Ferreira, no estado de São Paulo, que tem uma produção de cerâmica, a Schmidt tinha em Pomerode, mas tem aqui, a Germer também é de lá, mas tem aqui. Mas nós temos a Insepa, temos e outras empresas que realmente fazem com que Campo Largo tenha toda essa cultura da cerâmica. Né? Hoje, na verdade, é apenas um certificado. A fama de capital da louça a gente sempre teve. E por isso que eu disse do começo, a gente está indo em busca um pouquinho dessa história. Quando fui secretário, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que trabalharam nas fábricas, que ajudaram Campo Largo a se desenvolver, né, nesse mercado. E até voltando um pouquinho dessa história, você poderia nos contar um pouquinho sobre essa história aí das precatórias e da... Você sabe que o Newton comprou o terreno, o velho Carlos ganhou nessa troca de poder, que um entrava, depois o outro assumia, desmanchava o que o outro fazia, e devolveu o terreno para a família, e a família entrou com uma ação contra a prefeitura. Na verdade, quando a cerâmica Parolim, ela estava fechada, mas era uma construção bonita, uma construção antiga aqui no centro da cidade. E o Newton teve uma visão interessante. Não cabe uma fábrica de cerâmica no centro da cidade. O Newton desapropriou esse terreno da cerâmica Parolim, e ele tinha uma ideia que era muito interessante. Era o Centro Cultural de Campo Largo. Ele fazia tipo uma espécie de shopping. Um complexo público. Utilizar isso, que era uma ideia bastante interessante. O Newton fez a desapropriação, depositou o dinheiro em juízo, porque a família contestou o valor, né? Mas ela foi conivente com a situação de vender o terreno. Sim, foi vendido. Aí, eu não me lembro a época certinha, mas talvez fosse até no final do mandato do Newton, o seu Carlos assumiu a prefeitura, e ele foi lá e revogou o decreto de desapropriação,
pegou o dinheiro que estava depositado em juízo e voltou para a prefeitura, o dinheiro, anulou o decreto de desapropriação, só que aí já tinha demolido a fábrica. Eu não sei o que houve com os equipamentos, era uma fábrica de cerâmica. Então, o que a família contesta? A família contesta que ela tinha uma fábrica e recebeu um terreno. E com a construção toda demolida e os equipamentos, sei lá, sumidos, né? A família tem razão? Tem razão. Ela tem razão. Porque ela tinha uma fábrica, não interessa se estava ativa ou não estava ativa. Mas já estava em estado de deteriorização. Sim. Não funcionava mais a Exatamente. fábrica, os equipamentos sucateados. Sim. Mas ela tinha. Então, o que pode se contestar hoje são os valores. Né? Mas que ela tem razão, tem razão. Poxa, eu tinha uma fábrica, estava lá o prédio, agora vocês me desapropriam, daí passa lá, me devolve dinheiro e cadê o prédio? Estava demolido, tudo. Né? Então, essa briga, que eu acredito que é de 88, 89, por aí, se estende até hoje. Eu não sei quais são os valores, mas se eles são corrigidos anualmente, né? É um valor bastante significativo, né? É uma ação que acho que o município já perdeu, né? Já perdeu, foi recorrido em todas as instâncias. Porém, eu bato bastante nisso, há valores que podem chegar até 600 milhões de reais. Isso a gente vai ver o município aí praticamente parado, no mínimo uns 8 anos, sem poder investir, porque os precatórios têm que ser pagas. E há também uma briga judicial, porque houve um acordo em 90, não sei se foi 93, 98, não lembro, acho que foi na época do Obeco também, que foi feito um acordo judicial e depois o próprio advogado que fez o acordo, ele desistiu da ação e se for feito a partir desse acordo, o município deveria hoje em torno de 180 milhões. Isso foi uma conversa que eu tive com o procurador-geral do município e esses são os valores que estão sendo discutidos. Uma boa diferença de 600 para 180 milhões, porém é uma dívida aí que o município tem e o município não ficou com o terreno, né? Então a gente vê que é uma discussão que a família até acabou vendendo o terreno, né? Depois ganhou novamente ali e agora vai receber isso do município de uma fábrica que não estava em funcionamento. Sim. Então é uma questão, um prejuízo enorme aí para a gente até discutir uma falta de administração do município, digamos assim, uma época onde você tinha as tomadas de decisões pessoais, né? Não baseadas em lei, não pensadas, não calculadas, né? Exatamente. Então era um período da política brasileira que tomavam-se decisões, né? Sem pensar nesse tipo de coisa. Só fazendo um parêntese aqui, eu lembro, mais ou menos nessa época, nós tínhamos um outro prefeito folclórico aqui da região metropolitana, o Bento Benelli, né? Você lembra? E ele estava fazendo uma usina, ele estava fazendo uma represa no município dele lá, por conta, sem projeto, sem licença ambiental, sem nada, e o Ministério Público foi e embargou a obra. E eu lembro que o repórter perguntou, mas escuta, onde é que está o projeto? Ele falou assim, está aqui. Então, coisas assim. A gente vê, a gente sabe que nunca foi feito por maldade, um prefeito vem, a gente estava até agora na PPA, né, no plano plurianual, que é para 4 anos, que é justamente onde a gente discute, né, aonde vai o rumo da cidade, quais são os projetos dessa administração e por que são 4 anos. Acaba-se o primeiro ano de mandato, que ele está respeitando o plano plurianual da administração passada, apesar de ter uma continuação do mesmo grupo político, mas passa-se para o primeiro ano de administração de quem assumir a prefeitura daqui 3 anos, para ter uma continuidade de governo, né? Não ser interrupto. Mas naquela época, acho que nem plano
plurianual existia. Não existia orçamento. Então a gente vê essa falta de planejamento que existia antigamente. A gente vê que os prefeitos tinham boas intenções, mas não tinha continuidade do projeto, e essa era a preocupação da Feira da Louça. Sim. E depois foi passado para o sindicato. E foi uma atitude correta, né? Porque os municípios, né? Você sabe, a arrecadação ela é uma gangorra, né? Um ano ela está razoável, no outro ano ela está lá embaixo e tal. E uma das preocupações que a gente tinha é justamente que não se desse uma prioridade no orçamento municipal para a questão da Feira da Louça, né? E aí, quando o sindicato assumia, passava a ser um compromisso, não mais compromisso interno, mas um compromisso externo com uma entidade, né, bastante respeitada a nível nacional, que é o Sindicato da Indústria da Louça. Então, foi uma atitude correta, né? E o sindicato está fazendo isso com bastante competência, né? Sim. Muita competência. Está aí o sucesso absoluto da feira, né? Então ficamos aqui com a Judith Scaldarte, um pouquinho da história de Campo Largo e um pouquinho dessa feira que ajuda a levar o nome de Campo Largo para ser reconhecida como a capital da louça. Muito bem, obrigado pela oportunidade, né? A gente contar um pouquinho da história, que a gente viveu essa história, né? E bastante contente com esse título aí, né? Para a cidade que vem consolidar todo esse projeto de 30 e poucos anos atrás.